Uhum. Então, voltando a gravar, o senhor Bem, estava especificando dos aditivos, né? os aditivos. Então, 246 milhões, 2 milhões e 460 mil para o seu Pedro Barusco, para casa, né? Que são os aditivos, pagos a partir de final de 2008 a início de 2009, através do senhor Mário Góes. Tá. E a terceira obra que é citada A na terceira denúncia? obra, a Pilar e Pojuca. É. Pilar e Pojuca tem uma particularidade também diferente. O que acontece Pilar e Pojuca? Em março de 2008, a Petrobras fez a Pilar e Pojuca é de um município próximo ao aeroporto de Maceió até Suape, aproximadamente Pernambuco. Se eu não me engano, são 180 quilômetros de dutos. É uma obra muito mais fácil, não tem a complexidade de uma obra no Amazonas. Então, em março de 2008, a Petrobras licitou, nós entramos em consórcio com a GDK e ganhamos a concorrência, março de 2008. 50% para cada empresa, com a liderança da GDK. A Petrobras anulou a concorrência por excesso de preço. Após longa negociação, 3, 4 meses negociando. Quando foi, eu acredito que em outubro, lançou uma nova licitação. A GDK me procurou e me disse, olha, não vamos mais em consórcio, nós vamos sozinhos. Ela achava que com aquilo ela ganharia a obra, porque ela tem um parque de equipamentos muito grande nessa área de dutos, é o maior parque de equipamentos do Brasil nessa área de dutos, e achou que indo sozinha ganharia. Aí eu procurei Léo e disse o seguinte, Léo, nós vamos ganhar essa obra, vamos sozinho. Vamos fazer o seguinte, nós vamos reduzir o lucro que nós tínhamos no consórcio. Nós só tínhamos 50%. Vamos entrar só com esse lucro, metade do lucro. E outra coisa, não vamos fazer contingenciamento nenhum para partido político, para nada. Ele falou, combinado, então vamos fazer assim. Aí, resultado, nós ganhamos a concorrência. Não houve direcionamento. As empresas que atuam nessa área não fazem parte daquele clube. Algumas empresas, inclusive, Cetal, nunca fizeram gasodutos, a UTC e outras mais. Essas empresas não fazem. Então, na segunda concorrência, foram apresentadas 5 propostas. A OAS ganhou com 12% de diferença em relação à primeira proposta. A segunda proposta, que foi justamente a GDK. Nós ganhamos, essa obra foi contratada por 430 milhões. Isso abaixo do preço básico da Petrobras. Isso está claro, eu posso acrescentar também nos anexos aí. Então foi uma obra que nós ganhamos com preço muito reduzido. Não foi contingenciado nada para o PT. E não foi paga propina E não na foi execução. 0% para o PT. Aí o que acontece? Como também estava acontecendo o pagamento, isso foi em 2009, janeiro de 2009 nós assinamos esse contrato. Aí o senhor Pedro Barusco de novo vem. Aí tem que pagar 1% aí. Eu falei, olha, não tem condição. Aí, assim como tinha sido em Urucuquari, ficou acertado que seria 1% sobre os aditivos. Então, essa obra de 430, a denúncia, inclusive, fala que ela foi a 570. Na verdade, essa obra atingiu 600 milhões. Por quê? Porque houve também um IPTEG no valor de 29 milhões e meio, quase 30 milhões. Essa obra foi a 600 milhões. Esses 1% não foi pago em cima desse IPTEG. Por quê? Esse IPTEG foi feito 3 anos depois da obra praticamente inaugurada, que é inertizada quando o gás começa a passar. Então não foi pago. Agora foi pago em cima dos 140 milhões. Então a obra de 430 passou com aditivos a 570. Então 430 com 140. Então foi pago 1 milhão e 400, 1% sobre isso aí. Sobre o IPTEG não foi pago. Porque aconteceu muito tempo depois, Pedro Barusco já tinha saído, o Mário Góes já não mais operava. E não foi pago nem para não foi pago. Caixa Geral do Zero. PT, nem para... Não. Pelo que o senhor falou, boa parte, então, dos contratos celebrados pela OAS existia um contingenciamento para esse Caixa Geral. Eu posso citar todos os contratos que houve esse contingenciamento para a senhora, se a senhora... Tá, não precisa citar, mas o meu raciocínio é o seguinte. O senhor sabe vincular
Aí o pagamento ao PT, o tesoureiro do PT, paga esse fornecedor, faça uma doação, nos mande para o Caixa 2. Essa negociação era feita o Léo Pinheiro com o tesoureiro. Ou então orientação de a área de, por exemplo, a área de Caixa 2 gera contratos fictícios e tem uma disponibilidade ali. Chega a falar com o Léo, o que é que acontece, Excelência? Uma empresa grande, a OAS chegou a, isso é público, chegou a faturar quase 10 bi por ano. Cada diretoria tem o seu planejamento estratégico, prevê receitas, despesas, resultados e geração de Caixa 2 para atender essa demanda. Então, por quê? Porque essa área que cuida disso, se não tiver um planejamento, ela não atende aquela necessidade. Então, vai para ali. A minha pergunta, em seguida, isso é o seguinte: tem como dizer que esta propina decorre deste contrato no que se refere a propinas de partidos políticos? Essa propina... Por exemplo, a denúncia cita 3 contratos da Petrobras como exemplos de contratos que formaram o Caixa Geral do PT, certo? Certo. E diz também, num segundo momento, que houve lavagem de dinheiro. Internamente tem, sabe por quê? Porque cada obra tem seu centro de custo. Tá. Cada obra tem seu centro de custo. Então, quando eu digo que Pilar e Pojuca pagou, o Urucuquari pagou, contingenciou, aí a obra não tem condição de dizer para onde foi. A obra não tem, porque foi contingenciado, no caso de Urucu, 589, 5,89 milhões, 5.890.000. Entrou nesse Caixa Geral. A obra não tem condições de dizer, olha, ela sabe que pagou-se de propina aquele valor ali. A obra sabe. Agora, para onde foi, a obra não tem condições. A obra não tem. Ninguém tem. Eu digo nós. Mas Léo Pinheiro sabe. Eu digo, ele deve saber, porque ele controlava. Tá. Eu sei que foi debitado. A área que fazia, ó, debitei aqui. Em algumas vezes dizia alguns fornecedores, mas não todo. Eu não sei quanto foi de Caixa 2 para os partidos. Eu não sei para cada candidato a deputado, candidato a prefeito, quando pagamos 500 mil de Caixa 2 para a campanha de... Se for 500 mil de Caixa 2 para o deputado X. Não sei. Aí se esse aí 500 mil é de um contrato, aí a atribuição é do outro, de Léo, é o Léo aí a Pinheiro atribuição de Léo Pinheiro. Tá. Especificamente, então, na segunda parte da denúncia, que se refere aos delitos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio. O senhor teve alguma participação? Excelência. Ele não é acusado de lavagem. Tá. Mas a OAS sim. Conhece? A OAS sim. Eu não sou acusado, mas eu posso responder a pergunta da senhora. Excelência, com relação... Eu sou denunciado por 3 atos de corrupção ao presidente Lula. O que eu tenho a dizer, jamais tive relacionamento com o presidente Lula. Era uma atribuição... Nem relacionamento, nunca teve contato, conversa pessoal? Nada. Não, eu conheço o presidente esteve... Lula de eventos públicos. Isso sim, inauguração de obra, ele visitou a obra de Urucuquari, ele nas refinarias, ele aparecia e tal, cumprimentava eventos públicos. Agora, conversa pessoal, jamais. Não era. Isso era uma atribuição de Léo. E ele não abria mão disso. Então, eu nunca tive qualquer contato, nem com o presidente Lula, assim, pessoal, nem com qualquer familiar do presidente Lula. Esse sítio eu ouvi falar pelos jornais, depois é que eu ouvi falar. Eu vou entrar no detalhe do sítio. O sítio de Atibaia, não sei como é que se chega a Atibaia, não sei onde fica esse sítio, eu não tenho nada. As obras do sítio não foram feitas em 2014, eu já estava na área internacional, então eu não tenho nada a ver. Tá. Na hora de falar sobre o sítio, eu posso até, mas então lavagem de dinheiro com relação às obras do sítio, eu não... Como embora não esteja avisou, não tá, mas eu faço assim, questão de esclarecer. O senhor, dentro da OAS, ficou sabendo sobre este fato? Não, aí eu posso dizer como eu soube. Eu posso dizer como eu soube. É muito importante dizer que eu estava na área a partir de fevereiro, na área internacional. Tá. Em meados de 2014, nós temos reuniões mensais na empresa.
comitê executivo para avaliar cada contrato, a diretoria como está. Léo tinha acabado de chegar de uma dessas reuniões, de um encontro com o ex-presidente Lula. Aí falou, olha, eu tenho que, aí comentando lá, eu tenho que, amanhã, isso foi numa sexta-feira, eu tenho que ir ao sítio do presidente Lula e ligou para Paulo Gordilho, que é da OAS Empreendimentos, não tem nada a ver com a consultora OAS, porque ela é uma pessoa qualificada para tanto e era de confiança dele. Ligou para ele, falou, Paulo, ó, nós todos ouvimos isso, Paulo, eu preciso ir amanhã, uma visita ao sítio do presidente Lula, nós vamos fazer uma obra lá, isso num sábado. Isso eu ouvi falar. Então, não sei o que foi. Nessa reunião, o senhor viu o seu Léo ligando para o Paulo? Ligando para o Paulo Gordilho. Falou, vamos nos encontrar em tal lugar, porque de lá nós vamos lá no sítio. Em meados de 2014, numa das viagens internacionais, Léo chegou e me reportou. Falou, olha, nós estamos tendo, a OAS, reportando uma conversa informal, estamos tendo 4 negócios com o PT, que está gerando um baita de um prejuízo para a gente. Aí me falou de umas obras do Bancop, que não era do meu interesse, nem não sabia que obras, eu nunca soube. Falou da reserva de um apartamento triplex no Guarujá. Falou de reformas nesse apartamento. E reformas num sítio do ex-presidente Lula. Ele falou, olha, eu conversei com o Vaccari, conversei com o Vaccari, e por conta desses prejuízos eu vou abater do caixa que nós temos, tanto de obra da Petrobras, quanto das obras outras. Petrobras, naquela época, tínhamos obras ainda em andamento e tudo mais. Eu não entrei no mérito, excelência, porque aquilo não me dizia a respeito ainda. Não ia. Isso você só ouviu o comentário do Léo Ouvi Pinheiro. Comentários e já. Não entrei no mérito. Não entrei porque eu tinha muitos outros problemas. Nessa conversa e depois o senhor soube disso Aí pela eu imprensa. soube depois, aí eu soube através da imprensa que Tá. essa confusão que foi criada depois. Mas eu não, Tá. na verdade, não. Então o senhor nunca. Eu tenho responsabilidades. E disse aqui quais são as minhas responsabilidades. E não tenho outras. Diz Essa respeito aos de contratos da sua corrupção área. ao presidente de Lula, O senhor nunca teve contato ou tratou de jamais. negócios com o presidente só em Jamais. eventos? Não sei onde fica o Instituto Lula, não sei nada disso. E o que era de conhecimento é que o presidente era o contato do Léo Pinheiro. Sempre foi. Isso Dentro é sabido, isso é sabido na própria empresa e isso é notório e sabido por conta de conhecimentos de 20 anos, 30 anos atrás. Tá. Pelo Ministério Público? Só um esclarecimento, senhor Genor, bem rapidamente. O senhor mencionou, então, esses pagamentos de vantagens indevidas para o senhor Barusco, como sendo casa. O senhor sabe se as diretorias da Petrobras elas estavam vinculadas a algum partido político? Sei, ao PT, era conhecido de todo o mercado. O diretor de serviços, a diretoria de serviços atendia o PT. O mercado todo sabia disso. Certo. E a diretoria de abastecimento era vinculada a algum partido? Ao PP, e era de conhecimento geral também. Certo. Sem mais perguntas, excelência. Pelas defesas? O senhor Eu sou o último, né? Sim, o senhor é o último. É só para esclarecer quem seria o último. Os demais falam antes. Pois não. Boa tarde, senhor Agenor. Boa tarde. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na denúncia que o Ministério Público apresentou, que gerou essa ação penal, existe a afirmação aqui, ao acusar o senhor do crime de corrupção, de que o senhor teria oferecido e prometido vantagem devida ao ex-presidente Lula. Pelo que eu entendi do seu depoimento, o senhor não prometeu e nem ofereceu, é isto? Jamais, eu nunca tive intimidade com o presidente Lula para tal, nunca tive contato para ele para tal. Então não é verdadeira
essa questão, com essa relação a afirmação? mim, não. Com relação a mim, não. Isso não é verdadeiro. Eu afirmei aqui no meu depoimento. Não tem sentido isso. Não. Pois não. Com relação à minha pessoa. Pois não. O senhor também narrou no seu depoimento que o senhor, segundo a versão apresentada, que o senhor Léo Pinheiro é que fazia pagamentos direcionados a partidos políticos, é isso? Ele é quem definia. Certo. Partidos políticos era quem definia. Quem fazia era a área de controladoria. Certo. Então, e ele não compartilhava essa informação com o senhor? Ele compartilhava, no caso, por exemplo, provisione 1% para o PT. Já estava compartilhando comigo. Agora, o detalhamento, não. Aí ele não compartilhava. Ele não compartilhava com o senhor? Não. Certo. E o senhor sabe dizer se ele compartilhava essa informação com mais alguém? Eu sei, com a controladoria. Certo. Chegava lá, tinha um débito, falou, olha, vamos pagar a tal deputado tanto. Certamente, a controladoria, certamente. Quando eu digo eu sei, eu não tenho uma lista de deputados de que recebeu isso e aquilo, aí candidatos a deputado. Eu não tenho uma lista de governadores, não era minha atribuição isso. Certo. Então, o PT tinha candidatos a presidente, tinha candidatos a governador, então não era minha atribuição e ele jamais dividiu comigo esse tipo de coisa. Certo. E indo além, quer dizer, ele não dividia com o senhor, não. Mas com quem que ele dividia supostamente essa informação? Quem eu suponho que tenha conhecimento disso é a área de controladoria. Certo. E quem o senhor tem certeza? A pessoa não sei. A área de controladoria são várias pessoas. Eu sei que eu tinha um diretor financeiro a quem essa diretoria, a área de controladoria respondia. Esse diretor financeiro respondia ao presidente e tinha o vice-presidente do lado. Então ele respondia ao presidente. E eventualmente ao vice-presidente na ausência do presidente. Certo. Então, além do senhor Léo Pinheiro, haveria outra pessoa que teria condições de tratar desse assunto. Eu não sei se condições. Eu sei que no organograma da empresa tem esse organograma. Agora, eu não posso afirmar nada sobre isso. Eu não sei como é que Léo Pinheiro distribuía para uma campanha política de um partido que tinha, vamos supor, 1000 candidatos. Deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito. Ele não dividia isso comigo. Certo. E não era para dividir porque minha atribuição era outra. Certo. Não era para então, dividir. Eu não sei fora a palavra de Léo Pinheiro, quem mais pode tratar desse assunto? Não sei. No depoimento que o senhor prestou anteriormente a esse juízo, o senhor disse que estava negociando com o Ministério Público um acordo de colaboração, uma delação. Isso continua a ocorrer? Não, negociando ainda não foi paralisada a negociação. Agora eu quero afirmar para vocês, para o senhor aqui o seguinte: eu não tenho nenhum acordo com o Ministério Público, mas independente de acordo com o Ministério Público, eu tomei uma decisão em 2 outras depoimentos meu aqui com o juiz Sérgio Moro, ano passado, onde eu disse, olha, com acordo ou sem acordo, a minha decisão é colaborar com a justiça e esclarecer a verdade de todos os fatos que eu participei, não só nesse processo. Se tiver processos futuros, a minha decisão é essa: colaborar com a justiça. Certo, mas o senhor continua... Eu estou ratificando isso aqui. O senhor continua em tratativas buscando uma colaboração, uma premiação. Eu tenho um desejo, mas um desejo que não foi. Eu tenho um desejo. Certo, mas atualmente o senhor permanece com essa tratativa? Doutor, ele já respondeu.
Acho que o Ministério Público não tem o controle da audiência. Algo que me consta ainda é presidido pela doutora Juíza. Eu tenho esperança. Uma coisa, eu tenho esperança. Esperança não quer dizer que seja alguma coisa, porque a esperança é a última que morre, né? No dia que se perde a esperança, aí acabou. Isso na vida funciona assim. Você jamais pode perder a esperança. Então eu estou contribuindo e quero afirmar aqui, perante a juíza e perante o Ministério Público, eu tomei uma decisão. Vou colaborar com a Justiça, não nesse processo, nem nos passados, em futuros processos. Qualquer que seja fato que envolva a minha pessoa, independente, de acordo com o Ministério Público, eu vou colaborar. É uma decisão. Em relação ao consórcio Novo Sempre, o senhor pessoalmente operacionalizou o pagamento de alguma vantagem indevida? Não, pessoalmente não. Pessoalmente existe uma área que faz isso. Certo. O senhor teve conhecimento de como foi operacionalizada, eventualmente, essa vantagem indevida? Conhecimento de como foi operacionalizado. A área de controladoria operacionalizou via fornecedores, certamente via doação oficial, certamente via Caixa 2, certamente... Mas o senhor sabe concretamente como é que foi pago isso? Não sei, concretamente não. Não é minha atribuição, inclusive eu afirmei isso no meu depoimento passado. O senhor Léo Pinheiro não pediu para o senhor tomar nenhuma providência em relação a esse contrato? Para operacionalizar? Não. Ele tem uma área para isso, a empresa tem uma área para isso. A empresa tem uma área que funciona para isso. Essa ação penal se refere especificamente, como já foi dito ao senhor, a 3 contratos que foram firmados entre a construtora OAS e uma subsidiária da Petrobras, a TAG. A TAG, e tem a TAG, e tem lá em cima é outro nome, lá Urucu, Manaus é outro nome. TAG foi Pilar e Pojuca, e lá em cima, não sei se é TUM, é uma coisa assim. Certo. O senhor sabe, o senhor se recorda, em relação a Pilar e Pojuca, qual foi o período dessa contratação? Eu sei, eu disse aqui, houve uma concorrência em março de 2000, essa obra foi em março de 2008, depois houve uma concorrência em setembro, essa obra foi contratada em janeiro de 2009, ela foi inaugurada, inclusive nesse evento de inauguração, houve um evento com a presença de figuras públicas, houve um evento lá, várias figuras públicas. Ela foi inaugurada e inertizada em 2010. Em 2012 houve, porque um contrato só se encerra quando você faz todos os pagamentos e definitivamente liquidado. Esse IPTEG que eu estou me referindo aqui foi feito em 2012, se eu não me engano, em novembro, sei lá, em 2012, no valor de 29 milhões e meio, 2012. Foi liquidado em 2012. Agora, a linha foi inertizada, quer dizer, o gás passou sobre a linha em agosto de 2010, ano foi um evento político, inclusive, era ano de candidato a presidente, eleições gerais. Certo. Houve um evento político aí. Em relação ao consórcio Novo Sempre, o senhor se recorda do período da contratação e vigência da contratação? Graças a Deus, a memória funciona ainda. Foi assinado esse contrato em janeiro de 2008 e essa obra foi até, o último recebimento dela foi em 2012. Certo. Por volta de julho. Esse IPTEG que eu estou me referindo aqui, de 226 milhões, tem um histórico de outros pagamentos, de vantagens indevidas para outras figuras que não são essas que eu citei, mas está no... ele foi aprovado no dia 30 de 12
de 2011, 30/12, e pago 10 dias depois. No dia 10 de janeiro de 2012, se eu não me engano, se não me falha a memória. Certo. Eu posso anexar tudo isso aí também. Em relação- 226 milhões. Certo. Em relação ao consórcio Gazan, se você recorda do período da contratação e Perfeitamente. execução? A contratação foi em julho de 2006 e foi até 2010. Certo. Então, Perfeitamente. pelo que eu entendi das suas respostas, esses 3 contratos, o Gazan foi liquidado em 2010. Não, eu não posso afirmar. Liquidado não. Aí é que está. Muito grande entre ser debitado internamente e o pagamento efetivo. Não, o pagamento da Petrobras para esses contratos. Não, pagamento Petrobras sim. É isso que eu estou perguntando. Então, a Petrobras liquidou essa contratação em 2010, o Gazan. O Gazan em 2010. Em relação ao Pilar e Pojuca, o senhor disse 2012. Pilar e Pojuca 2012. E em relação ao Novo Sempre, também 2012. 2012. Mas o que eu quero afirmar para o senhor, quero dizer o seguinte. A empresa faz um contingenciamento para um caixa geral que vai para uma cesta que está ali. Quando a empresa vai pagar ao destinatário final, não quer dizer que seja naquela data. Ela pode ficar com aquele... Inclusive, ter pouco, ela... Mas eu estou satisfeito com a sua resposta. Eu queria saber só Em a razão data sua da pergunta, Petrobras. Eu vou fazer outra pergunta então, doutor. Ok. O senhor está falando, o senhor não era responsável pelos pagamentos das propinas ao partido político, mas a casa. Encerrava o contrato, o pagamento das propinas à casa era vinculado ao recebimento do pagamento da Petrobras ou às vezes Eram posterior? vinculados, Então, excelência. o do SEMPES, a casa recebeu o último pagamento em 2012. Isso se a empresa tinha caixa para pagar. Às vezes atrasava e tal, mas era quase que assim. Agora, no caso de partido político, não, porque é uma cesta onde se paga quando se pode. E às vezes se paga quando tem eventos políticos também. Se nós Porque estamos, não tem eleição ou porque não estamos, Tá. por exemplo, em 2012, não são eleições gerais para governador, presidente, mas fica aquele dinheiro reservado ali. No caixa geral. Não quer dizer que se pagou ali. Não quer dizer isso não. Tá. Muito obrigada, Ministério Até Público. porque em dois... Doutores, as outras defesas. Eu Doutor, não concluí, excelência. pode continuar. Em relação, o senhor disse há pouco que o senhor não participava, pelo que eu entendi, desses supostos pagamentos que eram feitos pelo senhor Léo Pinheiro, correto? Para os partidos políticos? Sim. Não. Léo tinha uma lista de candidatos a deputados estaduais, federais, prefeitos, governadores. Nunca sentou comigo para dizer, Agenor, vou pagar. Não, isso é uma atribuição. E o senhor não tinha conhecimento Não. dessa... Presidente da empresa. Não. Quem supostamente recebia e nem quando? Não, eu não tinha. Então, tudo que o senhor fala a respeito atribuição. desse tema é suposição. Não, que suposição. Doutor, ele Ele tá falou querendo que o dinheiro dizer a determinou respeito- contingenciamento Não dos existe nenhuma valores. suposição. Eu não fiz. Vamos deixar... Depoente Por favor. pode esclarecer. A Eu questão- não fiz nenhuma suposição aqui. Doutor, por favor. Tudo que eu falei foi muito direto e claro. Agora, distribuição para candidatos a cargos eletivos, jamais participei, jamais fui comunicado. Mas jamais. é que o senhor afirmou aqui que não era condicionado à data do recebimento. pelo Jamais contrato. foi condicionado à data do recebimento. Então, o que eu pergunto, e eu entendo a pergunta da defesa, é como é que o senhor sabe dessa informação se o senhor não participava disso, né? O senhor não participava diretamente desse pagamento. A políticos não. E como é que o senhor sabe que era pago, às vezes, 1 ano ou 2 anos depois? É porque eu conheço as dificuldades da empresa. A empresa ela faz o contingenciamento e paga quando pode. A empresa tem dificuldades financeiras. A empresa, esse setor também tem dificuldades para gerar caixa 2. Então é coisa disso. Não quer dizer, olha, o contrato acabou em julho de 2012. Então, a partir de agosto, setembro, eu não posso considerar que houve pagamento desses valores. Isso eu não sei. Eu sei que a empresa sempre teve dificuldades,
principalmente nessa área de gerar caixa 2. Tá. E qualquer empresa tem. Tá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não está carimbado. Cessou o contrato, então a partir dali não tem, desse dinheiro não tem pagamento a partir dos políticos. Então não é uma suposição, é uma afirmação. Eu não estou supondo. Eu vou interromper o áudio e já Eu não passo sei a se eu pergunta. fui claro.